Meus irmãos, boa noite. Saúdo todos com a graça e a paz de Jesus. Os que estão conosco aqui a primeira vez, sejam bem-vindos. Você também que nos assiste pela internet, é um imenso prazer tê-lo conosco também, nos assistindo. Queria dizer para você que nos visita hoje e você que nos assiste também pela primeira vez, nós estamos em uma série de exposição no livro de Ruth. Então, estou lhe dizendo isso porque pode ser que você não compreenda algumas coisas, porque nós já estamos prestes a encerrar a exposição do livro de Ruth. Então, caso você sinta dificuldade de compreender algumas coisas que eu vou lhe dizer hoje, você que nos assiste pela internet, você pode pesquisar aí mesmo as outras pregações que estarão em acesso para você. E você que está aqui hoje também, ainda elas não estão prontas no YouTube, mas elas já estão algumas disponíveis no podcast. Então você pode procurar e lá vai estar as nossas mensagens, tá bom? Então nós vamos continuar a exposição do livro de Ruth. Nós já estamos chegando no final. Hoje nós vamos começar a exposição do último capítulo 4 de Ruth. E assim eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Nós não iremos encerrar hoje. Esse capítulo 4 nós iremos meditar dele em dois momentos. O primeiro hoje e o último no próximo domingo. Então o tema da nossa mensagem hoje é o selo de uma sandália. E o próximo, que é o último, é o Felizes para Sempre, né? A história boa sempre encerra assim, né? E Felizes para Sempre vai ser o tema da nossa última mensagem no próximo domingo. Todo mundo encontrou? Amém? Nós iremos ler hoje do verso 1 ao verso 10. Inclusive, essa sandália que está aí são as minhas. Diz assim a palavra de Deus, Ruth capítulo 4, verso 1 a 10. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, esse não era o nome dele, obviamente. Chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. E disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, se queres resgatá-las. Resgata, se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti. E respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha, redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra a tu, e tirou o calçado.
Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por essa leitura da sua palavra. Ore comigo. Pai bendito, nós queremos te agradecer por todo esse tempo tão maravilhoso que nós tivemos até agora, de desfrutar na tua presença, na comunhão dos nossos irmãos, podendo louvar ao Senhor, podendo exaltar cânticos de adoração a ti. E, ó Pai, neste momento nós te agradecemos pela tua palavra, que tem sido o alimento das nossas almas, entendendo a necessidade que nós temos dela, é que nós nos achegamos ao Senhor neste momento, com o espírito contrito e quebrantado, reconhecendo a Deus que é necessário a iluminação do teu Espírito Santo para a compreensão da tua palavra. Por isso, ó Pai, atua na nossa mente, atua no nosso coração e nos faça compreender a tua vontade que foi lida neste momento através da tua palavra. Senhor, abençoe cada um dos que aqui se encontram nesta noite. Não sei como foi o dia deles, também não sei como se passa a vida de muitos aqui, mas sei que o Senhor sabe. Então, ó Pai, não permita com que o cansaço, preocupações ou qualquer outras distrações possa roubar o nosso pensamento para além deste momento. Que o teu Espírito nos ajude a nos mantermos focados, atentos a tudo quanto o Senhor deseja nos dizer nesta noite. Que haja edificação no meio do teu povo, na tua igreja. Pois é assim, Pai bendito, que oramos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos caminhando para o final dessa história, no capítulo 4. E eu não sei quantos leram o capítulo 4 inteiro, mas é aquele tipo de desfecho de história mesmo, né? Começa de forma trágica e finaliza de uma maneira feliz para sempre. Por isso que a minha mensagem do nosso próximo encontro vai ser essa. Em contraste com o começo dessa história, que inicia-se com 3 funerais, muita tristeza, graças a Deus ela termina com celebração da vida, com o casamento e com o nascimento de um filho. No começo dessa história existe imensurável tristeza, registrada no capítulo 1, mas o último está repleto de alegria transbordante. Portanto, eu quero lhe dizer para você hoje aqui, que está conosco, e você que nos assiste pela internet, nunca perca a esperança, pois Deus é quem escreve o primeiro e o último capítulo das nossas vidas. Tenha fé, tenha fé. Como disse o salmista, no Salmo 30, versículo 5, o choro muitas vezes pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então nunca se precipite no primeiro capítulo. Espere Deus concluir, porque Ele trabalha nas nossas vidas assim. Ele escreve o primeiro e o último capítulo das nossas vidas. Quero rapidamente lembrá-los daquilo que a gente viu no capítulo 3. Nós podemos ter como um tema da nossa mensagem do nosso domingo passado. Os irmãos lembram qual era o tema da mensagem do domingo passado? Qual era? Um pedido de casamento à meia-noite, né? Nós vimos como foi que aconteceu aquele momento do encontro, o momento do pedido do casamento, e nós vimos todo o desfecho daquele pedido, do pedido de Rute a Boaz, diante do desejo que ela tinha de tê-lo como marido. E diante daquele pedido, Boaz lhe deu uma resposta. Os irmãos lembram qual foi a resposta que Boaz deu para ela? Ele disse sim para ela, só que ele disse outra coisa. Ele disse, contudo, tem um problema, né? Eu preciso resolver uma outra questão, porque antes de mim existe outro homem que tem prioridade sobre você. Então, nós encerramos
pensando e refletindo sobre como estava Ruth diante de o dia mais longo da sua vida. O dia que ela estava aguardando o desfecho disso. Porque Boaz disse, espera, porque eu vou atrás de resolver essa situação. Então, o capítulo 3 finaliza com o conselho de Noemi, a sua sogra, no verso 18. E o conselho da sua sogra para Ruth é, espera, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Então, sem dúvidas, Ruth viveu o dia mais longo da sua vida, aguardando então o momento em que Boaz iria resolver todas essas coisas, iria chegar então com uma boa notícia ou não. Só Deus sabe o que passou no coração de Ruth diante dessa expectativa. E nós podemos dizer, que teste de fé para Ruth diante daquela situação. Ela não sabia que resposta Boaz iria trazer para ela. Mas o conselho da sua sogra para ela é, minha filha, espera. Espera, porque aquele homem não descansará enquanto ele não resolver este caso ainda hoje. Ou seja, Ruth, pode esperar porque Boaz não esperará. Ou seja, Ruth, pode descansar porque Boaz não descansará enquanto não resolver essa situação. Se não, vejamos, versículo 1 e 2, diz logo em seguida o que esse homem fez para resolver essa situação. Verso 1 e 2. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele lhe disse, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. E então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Enquanto Ruth descansava, esperando, Boaz, com fé, agia. Lembra o que foi que Tiago disse, capítulo 3, versículo 26, que a fé sem obras é morta. Então, enquanto ela com fé ficou aguardando, Boaz agia. E aqui nós podemos tirar um princípio valioso, porque muitos querem casar, mas poucos se propõem a isso, ou seja, correm atrás. Boaz queria casar com Ruth e sabia que tinha que resolver a situação, resolver a sua vida para casar-se com Ruth. Então ele, como homem, como líder, disse, aguarda que eu vou resolver esse negócio. E enquanto ela ficou aguardando com fé, Boaz agiu. Boaz agiu. E ele foi atrás de resolver essa situação. Então é um princípio maravilhoso que Boaz nos apresenta. Porque muitos querem casar, mas poucos não se propõem a isso. Ou seja, não correm atrás daquilo que desejam. E aqui eu quero deixar uma frase para você memorizar e refletir sobre ela, né? Frase minha. A intensidade do que queremos ou almejamos na nossa vida é medido pelo esforço que nós dedicamos para alcançar. E eu vou repetir. A intensidade do que nós queremos ou almejamos na nossa vida é medido pelo esforço que nós dedicamos para alcançar. Isso é muito certo. Quando eu quero muito alguma coisa, se de fato eu quero muito esta coisa, este muito que eu quero desta coisa vai ser medido pela a maneira com que eu me dedico para alcançar isto que eu quero. Porque não adianta eu dizer que quero me casar se eu não faço nada para isso. Não adianta de nada eu dizer que eu quero muito me casar, mas se eu fico de braços cruzados e não faço nada para que isso de fato ocorra e aconteça. E isso nós podemos tirar para tudo na nossa vida. Tudo que nós almejamos na nossa vida, tudo que nós desejamos, tudo que nós queremos, é preciso haver esforço para adquirir, para alcançar. Sem isso, nós não iremos conseguir alcançar aquilo que tanto nós desejamos. A vida é difícil e as coisas não acontecem por acontecer. As coisas não acontecem, a gente não consegue vencer na vida cruzando os nossos braços.
é preciso dedicação, é preciso esforço. Se você quer se tornar um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus, você precisa se esforçar, você precisa se dedicar, você precisa consagrar a sua vida a Deus, buscar o Senhor com intensidade, com profundidade. Muitas vezes a gente olha a vida de grandes homens de Deus na história e fica, poxa, como eu gostaria de ser assim. Mas a gente nunca parou para refletir quantas horas do dia aquela pessoa dedica em oração, quanto tempo ele dedica na leitura da sua palavra, em exercício da vida cristã. A gente não percebe essas coisas. Às vezes a gente olha para a vida de alguém, vê uma carreira bem-sucedida, mas a gente às vezes não percebe o quanto ela lutou ou se dedicou para conquistar aquilo que ela tanto desejava. Portanto, nós precisamos entender isso, que a intensidade do que queremos ou almejamos na vida é medida pelo esforço que dedicamos para alcançar. E se tratando de casamento, não é diferente. Boaz queria muito casar com Ruth. E ele sabia que tinha coisas para resolver para que isso acontecesse. Então, se era isso que ele queria, ele não podia ficar de braços cruzados. Então, ele se esforçou. Ele buscou fazer tudo o que ele podia fazer. Então, se você deseja alguma coisa, corra atrás, se esforce. Contudo, esse esforço precisa ser direcionado. Existe uma forma correta de alcançarmos os nossos objetivos. Não é porque desejamos alguma coisa que devemos fazer tudo para alcançar esta coisa sem um fundamento. Porque pode ser que muitas vezes, no desejo de alcançar alguma coisa, e na tentativa de alcançar isso, a gente pega um caminho errado. A gente sacrifique coisas que não devemos sacrificar, ou venhamos a pegar um caminho desonesto que não devemos pegar. Então, para tudo existe uma forma correta de alcançar os nossos objetivos, e a palavra de Deus é esse fundamento. A palavra de Deus é essa direção que nós temos para alcançar todos os objetivos que nós desejamos e almejamos para a nossa própria vida. Vejamos o exemplo de Boaz, como ele fez isso. Ele correu atrás, mas não foi de qualquer jeito. Ele usou uma forma correta, a palavra de Deus. Olha o que Boaz fez. O texto vai dizer, que nós acabamos de ler, o verso 1 e o 2, vai dizer que Boaz subiu à porta da cidade, ele assentou-se lá, tomou 10 anciãos das cidades e os assentou também à porta da cidade. Por que Boaz fez isso? Porque essa era a maneira correta de resolver as coisas naquela cultura. A porta ou o portão da cidade era uma área dentro da cidade onde os negócios eram feitos. É como se fosse o fórum. Então, todas as questões a serem resolvidas, elas eram resolvidas na porta ou no portão da cidade. E era lá que os anciãos da cidade se assentavam para as audiências legais e julgamentos. O que era decidido ao portão era como se fosse a palavra final. Para que alguém pudesse ter garantia daquilo que ele iria resolver, ele fazia assim: vamos fazer o seguinte, vamos lá para o portão. Vamos lá para a entrada, porque é lá aonde a gente fecha negócio, lá é onde a coisa é consumada, lá é onde a palavra final acontece. E 10 anciãos era o quórum mínimo necessário para uma audiência legal. Então perceba, Boaz se esforçou por fazer a sua parte. Ele foi à entrada da cidade, juntou o quórum suficiente de 10 anciãos, ele fez tudo conforme a lei mandava. Fez tudo o que ele podia fazer, mas tudo dentro da legalidade possível. E nós aprendemos com Ruth que quando nós confiamos em Deus, quando fazemos as coisas corretamente, Deus endireita as nossas veredas e age em nosso favor. Veja comigo o versículo 1, de novo, que diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador que Boaz havia falado, e o quê? Passando. Pergunto, coincidência ou ação de Deus? Ele ia passando, coincidência? Boaz sentou ali, eu vou ver se ele passa aqui, e opa, passou.
Será que foi coincidência ou foi ação de Deus? Ruth ter entrado no campo de Boaz, coincidência ou ação de Deus? Meus irmãos, como disse Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, confia. Nada acontece por acaso. Acasos não existem. O que existe de fato é um Deus soberano que rege e coordena todas as coisas. Portanto, meu irmão, minha irmã, e você que nos assiste, confie no Senhor. Confie no Senhor. Como disse Salomão em Provérbios 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor. Não existem coincidências, mas é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, ou seja, confiam. E assim, confiando no Senhor, Boaz então prossegue para conquistar aquilo que ele tanto almeja, que é o que mesmo? Casar-se com Ruth. Portanto, não desista, meus irmãos. Você que está aí, que não casou ainda, desejoso por isso, você que nos assiste, tenha fé. Não desista. Não desista. Boaz prosseguiu confiando no Senhor para conquistar aquilo que ele tanto almejava, que era casar-se com Ruth. E diz ao resgatador, olha o que ele diz para o parente resgatador. Veja comigo versos 3 e 4. Disse ele ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu saiba. Pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu, mas depois de ti. E respondeu ele: eu a resgatarei. Exteriormente, nesse momento em que Boaz encontra o parente resgatador, pela leitura, não dá para perceber, mas pelo tom do diálogo, me parece que Boaz não esboça muito interesse na terra. Tanto é que ele nem sequer menciona o fato de Noemi e de Ruth à primeira mão. Mas eu fico a imaginar. Imagine comigo como não está o coração de Boaz neste momento. Meus irmãos, Boaz está diante do único homem que de forma legal pode literalmente tirar um grande amor da sua vida. Imagine como está o coração dele. Diante daquele homem, o único homem capaz de fazer isso. Me parece que na leitura do texto, no diálogo, pelas expressões, parece que ele não esboça muita reação. Parece que Boaz é aquele tipo de pessoa que consegue esconder bem as suas emoções. Você consegue esconder bem as suas emoções? No lugar de Boaz, como estaria você? Como você diria para essa pessoa: ei, tu quer resgatar o grande amor da minha vida? Para ver se o cara se compadecia de você, mas não capitei. É interessante que Boaz não diz isso para ele. É interessante que Boaz não apela dessa maneira, né? Ele diz: cara, é o seguinte, antes de eu te dizer, eu tenho para te dizer, cara, eu estou apaixonado. Cara, eu estou apaixonado. Vivi a vida inteira solteiro. Meu irmão, Deus mandou quando eu estava dormindo, veio do céu.
Boaz não disse isso. Eu fico a imaginar ele dizendo isso para o único homem que era capaz de tirar o grande amor da sua vida. E aí, cara? Vai querer ou não vai? Diz logo, porque se tu não for, eu vou para ele. Mas ele não diz com essa expressão, pelo menos segundo o texto, é um negócio muito, assim, muito formal. Pode ler comigo de novo o verso 4, ele diz assim: resolvi, pois, informar-te disso e dizer: compra na presença desses que aqui estão sentados, aqui, e dá de louvor. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara para que eu saiba, pois não há outro senão tu que a resgate e eu depois de ti. E respondeu ele: eu a resgatarei. Os bons amigos, imaginar. Imagine como não foi agora a reação dele diante da resposta do cara. Ele deu a resposta. Qual foi a resposta dele? Eu a resgatarei. Imagina. O cara disse: eu quero ela. Ele não disse: eu quero ela. Mas, nas entrelinhas, querer a terra era querer ela. Então imagine como não ficou o coração de Boaz. Quando o homem disse: o único homem que poderia tirar o seu grande amor, eu a resgatarei. É como se naquelas palavras tivesse ido embora o grande amor da sua vida. Talvez naquele momento abriu um grande abismo de Boaz. Todos os seus sonhos, todo o seu projeto, toda a sua vibração, ele deve ter chegado à porta da cidade muito eufórico, chegou talvez correndo e juntou o pessoal, ficou lá esperando e como a coisa aconteceu. O cara disse: não, tá bom, eu quero. Como não deve ter ficado esse homem diante dessa situação? O que você faria diante disso? Você já teve essa sensação de querer muita coisa? De estar quase certo que vai conseguir, de repente não dar certo? Tão chato, né? É tão frustrante isso quando acontece, né? Seja como quer que seja. Me lembro que quando eu fui trocar de carro, e eu não, minha mãe fez isso para mim, e aí passei uma semana a pé, porque já tinha vendido o carro para poder pegar outro, e estava certo de fazer entrega do veículo. E eu fui na concessionária, né? Primeira vez que tinha adquirido um carro novo, e muito feliz, já estava uma semana a pé, tudo para entrar no carro, aquela coisa toda. Certo que eu ia chegar lá e sair do carro. O carro não veio. Eu voltei para casa de ônibus. Isso, uma frustração. Porque você vai para uma coisa querendo muito aquilo e de repente não dá certo. Você fica... Quando a mulher disse: não, o carro não veio, eu assim, como fiquei meio que paralisado, né? Tentando assimilar a ideia do que ela estava dizendo. Fico imaginando Boaz, quando disse: não, eu vou resgatar. Como assim? Eu não estou entendendo. Pode ver? Se fez de doido, né? Se fez de doido. Mas havia um grande detalhe nesse momento, nessa circunstância. Boaz era um homem de Deus e, portanto, um homem conhecedor da lei de Deus. E Boaz, então, como um homem conhecedor da lei de Deus, ele lembrou o seu resgatador, sabe de quê? Do ônus. Você sabe que para tudo tem um bônus e tem um ônus, né? E eu vou já explicar o que seria o ônus. Veja comigo o versículo 5. Depois que o cara disse que ia resgatar, aí ele disse: porém Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de quem? Da Ruth, da Moabita, já viúva. E você vai ter que suscitar o nome do falecido, do esposo dela falecido, sobre a herança dele. Boaz, como era um homem conhecedor da lei, ele sabia
que aquele homem havia tomado uma decisão baseado apenas no bônus. Qual era o bônus? Opa, a terra. Eu quero a terra. Mas Boaz fez questão de lembrar ele que ele havia esquecido que para todo bônus tem-se um ônus. Ou seja, para tudo aquilo que vem de bônus, tem-se responsabilidades. Então, a consequência da responsabilidade de querer a terra, que era o bônus, era que com ela você teria que ter responsabilidade com Noemi e com Ruth. Ele havia apenas lembrado da lei de Levítico, do parente resgatador. Mas ele esqueceu do casamento levirato, de Deuteronômio capítulo 25, que toda pessoa que comprasse a terra teria que suscitar o falecido, teria que ficar com a viúva para suscitar nela um filho dessa pessoa que faleceu. E isso ele não lembrava. Ele ficou tão focado no bônus, esse outro parente resgatador, que ele esqueceu do ônus. E aqui nos traz outro princípio maravilhoso. Muitos querem casar. Muitos querem aproveitar o bônus do casamento, desfrutar da companhia de alguém, poder dormir junto todo dia com a pessoa, desfrutar da relação sexual, juntar as carteiras, mas às vezes esquece do ônus, as responsabilidades do casamento. E esse é o grande problema da maioria dos casamentos de hoje, onde as pessoas querem apenas o bônus, mas não querem o ônus. Elas querem as coisas, mas não querem ter responsabilidade para com aquilo que elas querem. E isso é geral. É muito comum as pessoas desejarem coisas, quererem coisas, mas elas só pensam no lado bom daquilo que elas querem. Elas não entendem que para todo bônus existe um ônus. Então, às vezes a gente quer ter um carro, mas esquece de que você vai ter que pagar as prestações desse carro, que não é só ter o carro, que você vai ter que botar gasolina. E às vezes a gente fica tão deslumbrado com o bônus que a gente esquece do ônus e a gente abraça. Aí depois, vixe, tinha o ônus? Tinha sim. Tinha. Ah, pô, então não quero mais não. Agora é tarde demais, meu filho. Agora é tarde demais. Ah, pois se eu soubesse que era assim, eu não ia querer. Então analise o que você quer. Analise o que você deseja. Porque para todo bônus tem-se um ônus. Então cuidado com as coisas que você deseja. Às vezes o jovem na sua carência quer namorar, mas não quer ter responsabilidade com o namoro. Como é que funciona isso? Então, para tudo que a gente deseja na nossa vida, nós precisamos analisar, porque para todo bônus tem-se um ônus. A pessoa se casa, aquela coisa toda, eu quero ter um filho, coisa maravilhosa. É maravilhoso, mas tem um ônus. Tem dor de cabeça, em alguns momentos, vai ter, porque criação de filhos, para quem já é pai aqui sabe que não é fácil, tem as dificuldades, né? Aí o camarada só quer ter um filho. Aí ele não quer ter responsabilidade, aí o que é que ele faz? Ele joga para as avós. Os pais criarem. Porque ele queria ter o filho, mas ele não queria ter a responsabilidade de criar e educar o seu filho. Assim é muito fácil. Precisamos pensar sobre o bônus e sobre o ônus. Quando eu estava casado com Sara, ainda estou casado, graças a Deus. E as pessoas sempre me perguntavam, ficava o tempo inteiro, cadê o filho, cadê o menino, cadê... Eu disse, calma, porque nós tivemos o privilégio de pensar, planejar, porque eu não queria em nenhum momento ter um filho para que outras pessoas tivessem responsabilidades. Embora outras pessoas possam contribuir, possam ajudar, mas esta responsabilidade é nossa. Então, a gente programou a nossa vida para, não, neste momento, pronto, agora é o momento em que a gente vai focar nisso. Entendendo que a gente quer ter o filho, que é o bônus, mas também prontos para arcar com o ônus. Então, nós precisamos pensar sobre aquilo que a gente deseja e sobre as responsabilidades daquilo que nós desejamos.
Nós não podemos nos iludir simplesmente com o bônus das coisas, mas entender que para todo bônus tem sim um ônus. Irmãos, entenderam isso? Captaram bem a mensagem? Os irmãos concordam? E aí, Boaz, nesse momento, lembra o parente resgatador do ônus. Quais eram as implicações do ônus nessa história? Ora, primeiro, aqui eu vou apresentar só 5. A primeira, ele vai ter que cuidar de Noemi. Vai ter que ter despesas com ela. Vai ter que botar ela dentro da sua casa e cuidar dela. Segundo, ele terá que se casar com a Ruth, a outra viúva. Uma mulher estrangeira de Moabe. Terceiro, ele terá que dar a ela um filho. Ele vai ter que dar um filho a essa viúva. Quarto, ele vai ter que devolver a terra que ele comprou ao filho dessa viúva que ele vai ter. Ou seja, ele vai perder tudo que ele investiu nessa propriedade. E quinto, o filho que ele vai ter, não vai ter nem o nome dele, vai ter o nome do falecido da viúva. Pega essa. Esse é o outro. E Boaz sabiamente guardou a cartilha para continuar. Atirou. Aí tu quer uma pedra? Opa! Eu não pensei direito. E agora? Agora? Você não pensou sobre ônus. Só pensou sobre ônus. E diante de uma responsabilidade dessa, o que foi que o resgatador fez? Ele permaneceu firme ainda na decisão? Veja comigo, versículo 6. Diante de um pepino desse, ele disse, verso 6, então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, não, para que não prejudique a minha. Retire tu o que ele cumpria resgatar, porque eu não poderei fazer. Quais lembrou ele de ônus? Rapidinho ele voltou atrás. Então, quando alguém chegar para você e dizer que quer alguma coisa, não ganha um ônus. Eu sempre faço isso. Os meninos quando chegam para mim, pastor, eu estou querendo assim, aí eu lembrei do ônus. Cheguei, né, pastor? Você só está pensando no ônus. Pensa no ônus. Porque o pacote vem junto. O pacote vem junto. Não separe não. Porque aí depois você vai dar trabalho para os seus pais, para a gente. Então pensa. Então uma forma de você fazer a pessoa refletir sobre aquilo que ela quer é lembrá-la do ônus. É lembrá-la do ônus. E Boaz, sabiamente, ele lembrou o homem deste ônus. E aí eu pergunto, meus irmãos, a vocês. Quem em sã consciência assumiria essa resposta? Quem? Boaz. E aí você, esse cara é maluco. É não, meus irmãos. É porque o amor verdadeiro, quando visto por nós, ele nos constrói. Agora, não confunda amor verdadeiro com amor cego ou pecaminoso. São coisas distintas. Rapaz, olha, a história de Boaz, essa história é maravilhosa. Porque talvez uma das razões pelas quais esse parente resgatador não quis Ruth, porque Ruth era uma moabita, estrangeira, e não pegava bem dentro da sociedade, já que o povo de Moab não era bem visto em Israel. Mas perceba como Deus já havia preparado essa história muito tempo antes. Sabe quem era a mãe de Boaz? Raabe, meus irmãos. Você sabe quem era Raabe? Raabe era prostituta. E os espias encontraram onde? Lá em Jericó. Então, Boaz presenciou que o seu pai, Salmão, fez isso com Raabe. Seu pai acreditou que aquela mulher de fato havia se convertido ao Deus de Israel. Ele sabia que o Deus de Israel era poderoso para transformar qualquer gentil. Então ele teve experiência disso em casa.
Raabe, como prostituta, se tornou uma grande mulher do Senhor. Tanto é que na genealogia de Jesus está lá o nome dela, Raabe. Ele teve experiência em casa. Então ele disse, se a minha mãe foi transformada pelo Deus de Israel, esta mulher, quem eu amo também, foi transformada. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Isso é importante, meus irmãos, porque muitas vezes nós duvidamos do poder da ação de Deus. E às vezes a gente age com certo preconceito. Falo isso porque eu particularmente passei por isso. Quando eu cheguei na minha igreja, olhos azuis e tal, aquela coisa, várias meninas chegaram perto de mim, mas havia alguns pais que eram receosos comigo. E o receio deles é porque toda a igreja sabia do meu testemunho. Toda a igreja sabia que outrora eu era um usuário de droga, tive uma vida muito difícil, desde a juventude, passei muito tempo vivendo coisas erradas. E os pais dessas meninas, que eram crentes maduros, não conseguiam olhar para mim e perceber o poder de Deus sobre a minha vida. E não me achavam dignos de se casarem com suas filhas. Eles não conseguiam perceber o poder transformador de Deus quando Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, é. Boaz presenciou isso em casa com a sua mãe. O que Deus fez com a sua mãe, uma ex-prostituta. Então ele também estava presenciando o que Deus havia feito naquela moabita. Por isso, meus irmãos, que ele teve essa coragem de tomar essa decisão. E uma manifestação de amor verdadeiro quando ele faz, quando ele acena essa moabita. O amor verdadeiro, quando visto, nos constrange. E foi assim, meus irmãos, que o nosso Deus também nos amou. Por isso que João vai dizer que o amor de Deus, ele nos constrange. Porque João vai dizer que Deus nos amou de que maneira? De tal maneira. Nós, quando éramos filhos da perdição, filhos do maligno, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, como João vai dizer nas suas cartas, nós éramos filhos da perdição, filhos da ira, inimigos de Deus, filhos do diabo, mas o Senhor nos amou. Nos amou. Por isso que a Bíblia diz que o seu amor nos constrange. Alguém aqui sabe o nome desse parente resgatador que não quis resgatar? Você sabe o nome dele? Alguém aqui sabe? Não? Bom, ninguém sabe. Ninguém sabe. O homem que não quis prejudicar o seu nome, casando-se com a moabita, o homem que não quis seguir o plano de Deus com a lei do parente resgatador, ninguém sabe qual é o nome dele. Sabe o que foi que aconteceu com ele? Seu nome foi esquecido. Assim como de órfão. Seu nome. Aquele não quis prejudicar o seu nome, mas o seu nome acabou sendo esquecido. Agora eu pergunto, você acha que Boaz arruinou o seu nome ou a sua reputação porque ele se casou com Ruth? A vida? O que você irmãos acham? De maneira nenhuma. De maneira alguma, Boaz arruinou o seu nome ou a sua reputação. Pelo contrário, meus irmãos. Pelo contrário. Na verdade, anos depois da morte de Ruth e de Boaz, quando Salomão construiu o templo do Senhor, duas colunas foram levantadas no pátio externo, do outro lado direito e no outro lado esquerdo. E todo mundo que passava por aquelas colunas, eles liam os nomes de dois grandes homens piedosos gravados nessas colunas. Adivinhe qual nome estava gravado nessas colunas? Boaz. Boaz. Seu nome até hoje é contado nessa história. E assim como a de Raabe, o nome de Boaz também faz parte da genealogia de Jesus Cristo.
e onde passar os céus e a terra, e esta palavra não vai passar. Deus gravou de forma eterna o nome deste homem. Percebe-se? Percebe-se? Quando a gente se dedica em fazer a vontade de Deus. Voltamos para o texto. Então o resgatador, verso 6. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Imagine agora o alívio que não veio ao coração de Boaz quando o homem disse: não quero mais não, pega tu. Era tudo que ele queria ouvir. Era tudo que ele queria ouvir. Era tudo que Boaz queria ouvir naquele momento. Era o homem dizer sim. Imagine a tensão que foi tirada das suas costas. Porque quando ele chegou, ele já estava tenso. Aí o homem disse: eu vou resgatar. Aí deve ter aumentado ainda mais. Aí depois, eu vou dar aqui o último tiro, a última cartada. O homem disse: não, então não quero mais não. Pega tu. Aquilo deve ter sido como um bálsamo, trazendo alívio para Boaz. Foi mais ou menos isso que eu senti quando eu pedi Sara em namoro. Na verdade, a gente já tinha decidido namorar, só que Sara, muito crente, ela disse: eu só vou namorar se os meus pais deixarem. Você vai ter que pedir meus pais. Eu disse: obviamente, corretamente, farei. Imagine a minha atenção. E eu pedi 2 vezes, porque os pais da Sara são separados. Então eu fui na casa da mãe dela, reuniu a família. O padrasto, mãe dela, a irmã dela e o irmão dela. Todos lá olhando para mim assim: quem é este intruso que veio pegar minha filha? O irmão dela já meio bombado, só olhando para mim, sem blusa para me intimidar. Aí eu tenso, falei das minhas intenções, quando eles disseram: olha, nós não conhecemos muito a seu respeito, mas o padrasto dela é descrente, o irmão dela também é descrente, já jovem, acostumado a paquerar muitas meninas, nunca havia feito o que eu fiz, de ter ido à casa, de ter pedido Sara em namoro. E o padrasto disse: olha, eu nem lhe conheço muito, mas pela sua postura e a sua atitude, eu já posso perceber que você é um rapaz de caráter. Você ter tido coragem de ter vindo aqui e pedi-la em namoro. E aí eu, ufa, né? Mas aí veio o ônus. A mãe dela disse: mas você só vai namorar se o pai dela deixar. Aí eu disse: meu Deus. Aí ela teve que marcar de falar com o pai dela. Eu tive que aguardar mais 1 semana, porque o pai dela trabalha em outro lugar, mora em outro lugar. A gente teve que combinar um almoço com ele para ele ir, porque eu tinha visto o pai dela. E aí fui pedir o pai dela também em namoro, e graças a Deus ele deixou. E aí foi que eu, de fato, relaxei o alívio de ter ouvido a permissão de namorar, né? Deve ter sido mais ou menos isso que Boaz sentiu diante das circunstâncias, diante da situação, né? O homem disse que queria a sua amada e de repente: não quero mais. Pode pegar. Então Boaz, muito sábio, diante daquela resposta que o homem deu, perceba como Boaz ele é esperto. Porque primeiro o homem disse que queria a sua amada. Depois ele disse que não queria. Então, para que o homem não mudasse de história, ele disse: homem, vamos logo selar esse negócio. E lá mesmo, para selar o que havia decidido entre eles, até como uma forma de prevenção e garantia, caso o resgatador mudasse de ideia ou se arrependesse de novo, a decisão ela é ratificada na maneira tradicional de selar em negócio. Veja comigo versos 7 e 8. Este era, outrora, o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Rapaz, se o Gabriel for fazer isso com o pai da namorada que ele vai pedir, coitado, o chulé medonho. Viu? O cara vai dizer: não quero não.
Não quero não, meu filho. Vai para casa. Minha filha, não se case com ele não, que você vai sofrer quando ele tirar o sapato em casa. Essa era a maneira, meus irmãos, de selar negócio. É coisa estranha, né? Obviamente. Assim como o cara pedia a pessoa em casamento era jogar a capa, né? E hoje ele não veio com capa, né? Assim também para selar o negócio era tirar a sandália, e por isso que nós colocamos o selo de uma sandália, né? Porque essa era a maneira de selar negócio, de dizer estamos fechados, ok, acordo combinado, né? Aquilo que a gente decidiu vai ser selado assim. Então essa era uma maneira de selar as coisas, né? Então essa era a maneira tradicional. E até isso Boaz seguiu. Como homem conhecedor da lei, Boaz queria fazer tudo conforme estava escrito na palavra de Deus e conforme a tradição do seu povo. Então essa era a maneira tradicional de selar as coisas. A transferência da sandália, ela representava ou indicava transferência de poder. Então era como se aquele parente estivesse dizendo assim para Boaz: Boaz, é o seguinte, você pode caminhar com as minhas sandálias, você pode trilhar esse caminho em meu lugar. Eu não pretendo caminhar nesta terra e nem nesse negócio. Está aqui a minha sandália, você então vai caminhar por mim. Significava isso o que ele estava querendo dizer para Boaz. E isso significava também que Boaz agora poderia caminhar até mesmo para o altar em casamento, no lugar deste homem, e tomar Ruth como a sua esposa. E assim ele o fez, não contou outra, para que o homem não pudesse se arrepender. Ele aproveitou a presença dos anciãos, selou o contrato das terras e já homologou também nas atas da cidade o seu casamento com Ruth, tendo por testemunha os anciãos. Veja o verso 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Então ele aproveitou todo o ensejo, sabiamente, aproveitando todas as circunstâncias para resolver. Ufa, enfim, casados, né? E na nossa próxima mensagem, nós iremos meditar sobre felizes para sempre. Mas antes eu quero concluir lhe dizendo algo. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que você almeja. Boaz foi atrás daquilo que tanto ele almejava e desejava, que era casar-se com Ruth. Contudo, não se apoie no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor, pois somente Ele é quem endireitará as tuas e as nossas veredas. Amém? Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus. Não sei quais são os teus projetos, não sei o que você tem almejado para a sua vida. Peça sabedoria ao Senhor, pensando sobre o bônus, sobre o ônus. Se esforce para alcançar, faça tudo quanto você pode fazer, peça ajuda a Deus, mas não se apoie no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor. Faça tudo conforme o Senhor nos ordena que façamos. Nem desvie nem para a direita, nem para a esquerda, pois somente Ele é quem endireitará as tuas veredas. Ore ao Senhor. Coloque-se diante dele assim. Maravilhoso Deus, quão bom, Pai, é poder meditar na Tua palavra. Obrigado a Deus por esse tempo tão precioso que temos tido na nossa igreja, de meditar sobre a história de Ruth, de Boaz, de tantos personagens que contém nessa história. Obrigado pela lição de hoje. Que o Senhor nos encoraje
a com fé, a buscarmos alcançar os nossos objetivos. Que os nossos objetivos não sejam ambiciosos, mas possam refletir o Senhor em tudo aquilo que desejamos e almejamos. Que o Senhor nos dê direção, Pai. Não nos permita confiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria força, na nossa própria astúcia, mas que venhamos a confiar no Senhor e somente em Ti. Que venhamos a ser obedientes ao Senhor e a fazer tudo quanto a Tua palavra nos orienta a fazermos. Pois sabemos que somente assim seremos bem-sucedidos, como diz a Tua palavra, no salmista, no Salmo 1. Assim também como o Senhor disse para Josué, que ele nem se desviasse nem para a esquerda, nem para a direita, mas que fosse obediente à Tua palavra e que assim seria bem-sucedido em tudo quanto viesse a fazer. Como é bom, Deus, poder ver histórias como essa, de como o Senhor é fiel, de abençoar aqueles que se dedicam a fazer tudo conforme o Senhor assim os ordena. Pai bendito, dê sabedoria a todos nós, mediante a Tua palavra, que o Teu Espírito nos conduza, pois sabemos que não existem coincidências, mas existe sim a ação do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, abençoe todos quantos estão aqui nesta noite. Abençoe todos quantos nos assistem pela internet. O Senhor sabe da vida de cada um. E o Senhor trabalha, Deus, poderosamente, de modo que a nossa vida seja um testemunho vivo e que da nossa vida possa ser sempre exalado o bom perfume de Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, pois é assim que oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.